Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos já agradecer o carinho da sua audiência, que sempre tem acompanhado o programa. O programa Escola Bíblica Dominical, ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, e tem como presidente o pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado através do programa. Hoje nós estamos aqui para a segunda lição do quarto trimestre de 2024, com o título geral As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E hoje nós estaremos estudando já a segunda lição, a lição número 1 foi estudada na semana passada, onde falava sobre as promessas de Deus. E hoje a lição 2, que estaremos estudando, vai falar as promessas de Deus para Israel. E é muito importante a sua presença, a sua participação. Queremos convidar você a se inscrever no nosso canal. No YouTube é muito fácil, é Escola Bíblica Dominical SJP. Compartilhe os nossos vídeos. Todas as lições anteriores estão lá. Se inscreva, deixe o seu like, Deixe o seu comentário. É muito importante você estar participando conosco, para a gente poder saber. E quando você deixa o seu joia, o YouTube ele manda esse programa para muito mais pessoas. Pegue já o seu papel, pegue a sua caneta, pegue a sua anotação. Você que é professor, aluno da Escola Dominical, você que ama estudar a Palavra de Deus, chegou esta oportunidade muito importante. Compartilhe também nas suas redes sociais. E hoje, para estudar a segunda lição, essa segunda lição que vai falar sobre as promessas de Deus para Israel, nós temos aqui a presença de dois companheiros de ministério. Ao meu lado, o pastor Rômulo Tavares. A paz do Senhor. A paz do Senhor, que prazer poder estar aqui, e eu espero que a gente possa contribuir um pouco com os alunos e professores. Glória a Deus. Hoje vai ser uma lição abençoada, Ao meu outro lado, evangelista David Bruver. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Fábio. A paz do Senhor, pastor Rômulo. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Para mim é uma palavra de gratidão estar junto com os irmãos, aprendendo mais da palavra do Senhor. Glória a Deus. Nós já estávamos aqui nos bastidores antes de começar o programa, já debatendo alguns assuntos, e eu falei que hoje eu vou me fazer desentendido aqui só para aprender, A gente precisa aprender com a palavra de Deus. Hoje eu sou o menor aqui da casa e vou ficar aqui com os meus ouvidos bem abertos aqui para aprender da palavra de Deus. E convido você também que ama a escola, nos ajude aí. Você, quem sabe, conhece alguém que ainda não assistiu o programa Escola Bíblica Dominical, compartilhe com ele. Chegou a hora, é o momento, Você pode evangelizar através desse programa. Amém? Podemos começar então o nosso programa hoje. Vamos aqui já pedir ao pastor Rômulo que faça para nós a leitura do texto áureo. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 2 e versículo 3. David, faça a leitura para nós da verdade prática. Ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Glória a Deus. Os objetivos da lição são 3. O primeiro, detalhar a promessa divina a Abraão acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal que testemunharia os feitos de Deus entre as nações. Segundo, elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação. E terceiro, destacar a posição de Israel no tocante à salvação e à promessa quanto ao seu futuro espiritual. Nós também temos a leitura bíblica em classe, que está no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 3, e também em Romanos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5. Acompanhe a leitura da lição.
Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Muito bem, você acompanhou a leitura bíblica em classe e hoje nós não podemos perder tempo, já vamos aqui já para as lições, né, ou para os tópicos da nossa lição de hoje, e são essa que vai falar sobre as promessas de Deus para Israel, especificamente para a nação de Israel. Eu creio que dentro dessa lição aqui a gente vai, né, comentar um pouquinho, né, ver como que se encaixou essa promessa que hoje alcança nós como igreja, né, como nós estamos encaixados nisso, embora a promessa inicial era para a nação de Israel. A introdução aqui no plano de aula diz o seguinte, né? Nesta lição estudaremos sobre as promessas de Deus acerca da nação de Israel. O plano divino para tornar a descendência de Abraão uma grande nação, né? Uma grande nação tinha como propósito que Israel cumprisse o seu papel de nação sacerdotal, povo escolhido e separado para testemunhar as virtudes do reino de Deus entre as demais nações. Dentro do tópico 1, o evangelista David nos vai dizer o seguinte, né? Israel, a promessa da criação de uma grande nação. E nós já vamos aqui para o versículo, né? Verso 2, que vai dizer assim, e far-te-ei uma grande nação. Como que nós podemos entender essa promessa que é feita em Abraão? Eu imagino que a promessa, como a gente sempre costuma dizer, não era uma promessa para Abraão, mas uma promessa que se cumpriria através de Abraão, né? Como podemos entender essa? Pois bem, pastor. Abraão, na verdade, ele era conhecido como pai exaltado, né? O nome de Abraão era Abrão. E quando Deus chama Abrão para um propósito, para uma promessa, nós já percebemos na história algumas dificuldades no cenário em que eles viviam. Até porque Sara, ela era estéril, né? Sara não poderia ter filhos. E Abraão, já no capítulo 15 de Gênesis, nós vamos perceber que ele vai falar para o Senhor que quem ia herdar as suas bênçãos seria o seu servo, né? Eliezer. Então era Eliezer que ia herdar toda a sua herança. Aí Deus faz uma promessa para Abrão. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. E Deus faz a promessa para Abraão que ele seria pai de muitas nações. E nós vemos que, de fato, muitas nações vêm de Abraão. Nós podemos citar, por exemplo, os descendentes de Isaac e também os descendentes de Ismael, que é da escrava egípcia, né? Que é Agar. Interessante que Sara vai querer dar um jeitinho na promessa de Deus. Já que não vem por mim, eu vou dar meu jeito aqui, Abraão. Já somos velhos, então tem a minha serva aqui, Agar. Você vai ter relações com ela e vai ter um filho, e esse será o filho da promessa, que de fato nasce Ismael. E nós vemos aí dois grandes povos que de fato vêm de Abraão. Mas, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vemos e percebemos que nós somos filhos de Abraão, e Abraão é o nosso pai da fé. Glória a Deus. A gente viu aqui então que o Senhor ele começa fazendo uma promessa através de Abraão. Essa promessa, far-te-ei uma grande nação, é uma promessa que Abraão não viu se cumprir. Mas nós estamos vendo isso hoje, né, pastor Rômulo? Mas a segunda promessa aqui, dentro do próprio texto, vai dizer, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome,
tu serás uma bênção. Eu creio que essa ele pôde contemplar uma boa parte dela, né? Algumas promessas a gente feita para nós, a gente acaba vendo. Algumas vão se cumprir nos nossos descendentes. Isso. É isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, a partir do primeiro versículo, chama de fé. Essa profunda convicção e uma certeza de coisas que se esperam, mas não se veem. E nesse próprio capítulo, nós vemos a vida de Abraão sendo colocada em destaque como um exemplo de obediência e de fé diante de situações não vistas ou até contraditórias. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. É interessante pensar que um patriarca, numa vida provavelmente seminômade ou até beduína, iria se tornar pai de uma nação que, como tal, ainda não existia, né? O que se tornaria Israel. A promessa de Deus feita a Abraão é numa realidade totalmente contraditória a isso. Mas as promessas de Deus sempre têm a ver com o seu caráter, sua vontade e soberania, porque o Senhor conhece todas as coisas e vive naquilo que nós chamamos de um eterno agora, né? Então, nada pega Deus de surpresa. E precisamos lembrar que engrandecer o nome e ele ser uma bênção, havia uma bênção material de uma terra, de uma nação formada, mas carregava, assim, promessa, responsabilidade, e a bênção material deveria trazer junto aquilo que o escritor chama aqui, eu queria destacar para os alunos e professores, um testemunho espiritual, que está em Gênesis 12, 2. Então, a bênção material carrega um testemunho espiritual, que é: e tu serás, ou continuará sendo, se tornará uma bênção. Parecia um absurdo uma nação de um patriarca. Ele ser uma bênção, carregar essa promessa sobre sua vida, parecia absurdo demais. Porém, Deus escolheu para ele ser o pai dessa nação. E aí coloca muito bem o escritor que a história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas. E talvez ela esteja ligada não somente à promessa, mas ao jeito que Abraão vai caminhar com Deus. Obedecer ao Senhor quando ainda não via, para uma terra que ele nem sabia, mas a sua atitude de caminhar, carregar consigo familiares, as pessoas e seus bens, ouvindo a ordem de Deus, sem dúvida se torna numa bênção para muitas pessoas. Abraão é chamado para andar com Deus, viver com Deus, desde a época de Abraão, quando seu nome agora é mudado, mostrando uma nova identidade, uma nova postura em relação à promessa de Deus. Ele se torna uma bênção e Deus iria enaltecer o seu nome, não para glorificar o homem, mas para, através de um homem improvável, mostrar que ele é um Deus grande e poderoso para realizar. As bênçãos de Deus, o cumprimento da sua promessa, nunca terá a ver com nossa capacidade, com aquilo que nós podemos fazer. Mas a Bíblia conta a história de gente improvável, como eu e você, cheio de falhas, mas mostra um Deus poderoso cumprindo sua promessa por causa da aliança que ele faz e porque ele é fiel aos propósitos eternos. Glória a Deus que a gente vê que o Senhor é um Deus que cumpre a sua palavra, né? Principalmente uma promessa feita. A gente vê que, através de Abraão, a promessa de uma grande nação, não várias nações, né? Um só povo. Por mais que nós estamos, às vezes, em continentes diferentes, nós sabemos que o Senhor separou para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Vemos o mesmo Deus aqui, dizendo que abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui, a gente vê que precisa ter muito, a pessoa tem que ser muito centrada para não deixar o orgulho, a vaidade, tomar conta, né? Abraão foi esse homem que Deus viu e através dele faz o propósito. E em terceiro, o evangelista David, o Senhor vai dizer, ó, eu vou abençoar os que te abençoarem, porém aqueles que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Como se explica essa questão de bênção e maldição aqui? Nós estamos falando aqui das promessas que Deus fez para Abraão. Eu queria até comentar aqui, antes de mencionar, pastor Fábio e pastor Rômulo, na página 6 da lição, no auxílio teológico, nós vamos perceber que as promessas de Deus não se ativaram pela nossa obediência, ou seja, não é a obediência de Abraão que ativou as promessas. Eu achei muito interessante isso, queria até comentar, e nós vamos ver que pelo contrário, é a nossa obediência que se ativa pelas promessas de Deus. Então foi o chamado de Deus, a revelação de Deus para Abraão,
E a promessa que Deus vai prometer para Abraão fez com que Abraão andasse na presença de Deus. Inclusive Deus fala isso, né? Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. E isso ativou, então, de fato, as bênçãos na vida de Abraão. A promessa de Deus, nós vemos que tudo isso é pela fé. E aqui Deus vai lançar para Abraão algo muito interessante, que é a dupla, né? A dupla promessa, que é a bênção e a maldição. Então Deus tinha um propósito para se fazer através da vida de Abraão, através da geração que viria após ele. E nós vamos perceber que as pessoas que abençoassem Abraão, nós vemos isso em vários contextos, quando Abraão, por exemplo, está no Egito, quando Abraão vai falar que Sara é sua irmã, e alguns teólogos até afirmam que de fato Abraão quase perde Sara ali para alguns reis, devido a essa... dizem que não é mentira de Abraão, mas de fato ele omitiu uma verdade, né? Ele omitiu que ela era mulher dele, que era esposa dele. Então nós vamos ver ali os reis, às vezes Deus tocando no reinado deles, trazendo a infertilidade para eles, porque tinha uma promessa sobre a vida daquele homem e as pessoas tinham que estar ao lado dele para abençoar, ser um facilitador na vida desse homem, porque Deus, através dele, fez grandes obras, é um grande plano, né? Tem até um livro que fala sobre o plano de Deus através do século, eu acho que remonta muito essa ideia dessa promessa de Abraão. Então nós vemos que a bênção e a maldição estava sobre, de fato, a vida dele. Ele poderia abençoar e poderia amaldiçoar aqueles que estavam com ele. E muitos cristãos pegam esse texto aqui de Abraão e toma para a sua vida e fala, não, quem é o abençoado é totalmente fora do contexto, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Não fazer uma exegese do texto, a própria hermenêutica do texto, que já mostra que era o plano que Deus tinha. Então, através desse plano que Deus tinha para Abraão, as pessoas poderiam ser tanto abençoadas quanto amaldiçoadas para não fugir do propósito de Deus. É engraçado a gente pensar que dentro apenas de 3 versículos do capítulo 12 de Gênesis, quanta promessa e quanta profundidade, né, pastor Rômulo? O Senhor aqui, nós falamos do tópico 1, o subtópico 1 e 2, no versículo 2, o 3, que o David acabou de mencionar, no versículo 3, e o 4, né, que está aqui, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui eu creio que essa promessa, ela veio até nós, igreja, hoje nós somos alcançados por ela, embora o título vai dizer as promessas feitas, né, as promessas de Deus para Israel, nós somos alcançados por ela hoje. E me chamou a atenção na questão aqui de amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, não quer dizer que nós precisamos amaldiçoar aqueles que nos amaldiçoam. É o próprio Deus que está dizendo, ó, eu vou abençoar quem te abençoar. Porém, quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Mas agora o 4 aqui, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era só para eles lá, hoje nós somos alcançados, como é que fica? Só para a gente tentar se organizar junto aqui e construir um pensamento e também entender bem essa lição e a revista como um todo, Deus aparece na Bíblia como o soberano Senhor, Criador, aquele que sustenta e mantém todas as coisas, e ele tem uma relação com a criação, ele não abandona a criação. E existem meios providenciais, ações de Deus em meio à criação. E dentro dela, Deus cria o ser humano para um relacionamento pessoal, coloca nele características suas e atributos comunicáveis de Deus. E o ser humano, criado livre, opta por dizer sim ao seu desejo, ao seu intento, respondendo a uma tentação de Satanás. E nesse momento ele se afasta do Criador como fonte de vida. Então ele vai morrendo aos poucos, inclusive apontando para uma morte espiritual e tendo consequências devastadoras na história, que é o que o pecado traz. Então ele rompe com o Criador, né? E o salário dele sair do propósito para o qual foi criado, errar o alvo, o salário do pecado, à luz da Bíblia, é a morte, essa separação de Deus. Então, consequentemente, quando o ser humano se afasta, há uma promessa lá em Gênesis 3:15 de salvação. A gente chama de proto-evangelho, o anúncio já de uma boa mensagem. Que Deus traria um descendente, se o homem pecou em carne, precisava então em carne vir alguém que trouxesse salvação, redenção, que tirasse o ser humano do estado pecaminoso e das consequências que o pecado trouxe. Quando olhamos para a enfermidade, morte, tristeza, angústia e todos os males que advêm depois de Gênesis 3 e até hoje presentes na história, mostram a consequência das atitudes humanas. Mas Deus já anuncia uma promessa de salvação.
pegamos a continuidade dessas promessas na Bíblia, inclusive as promessas em Israel, e apontam para um plano redentor de Deus que antecede a própria criação. No Novo Testamento, isso fica nítido quando diz que desde a fundação do mundo, o cordeiro já tinha sido imolado e o sangue já era efetivo. Isto é, a redenção precede a própria criação e a queda do ser humano. Ela não é uma resposta. Deus é onisciente, presciente, soberano e faz tudo segundo sua soberana vontade, o conselho da sua vontade. Então a redenção é a promessa de Deus. Abraão, Isaque e Jacó, as promessas a Israel, as promessas patriarcais e aquilo que chegará a Israel como nação e principalmente a igreja através de Jesus, que é algo que já vamos comentar aqui nesse ponto, sobre benditos de toda a terra, só faz sentido quando entendemos que o plano de redenção em Deus é eterno. Ele não é uma resposta ao pecado. Pelo contrário, só se mantém a criação mesmo depois do pecado por causa da redenção. É nele que subsiste todas as coisas. Por isso ele é chamado, em João capítulo 1, de o verbo, a palavra ativa, o próprio logos. Então, o Senhor sustenta todas as coisas na palavra do seu poder. Há uma promessa, e promessa de vida, redenção, vivificação, de vida eterna. Né? E aí, à luz da Bíblia, nós vemos Deus sempre em ação. Abraão, as promessas que foram feitas a ele, a sua nação, como estamos vendo aqui, o povo que seria formado a Israel e depois chega a nós, a igreja, sempre tem a ver com a história da redenção, o plano da redenção e a rota da redenção. Eles são instrumentos. Então, quando Deus faz promessas, como estamos vendo, de abençoar, amaldiçoar através deles, é porque Israel foi chamado, e isso está em Gênesis 12, e na continuidade isso aparece, por exemplo, em Números e principalmente Deuteronômio. Deus usaria Israel como um canal, como um instrumento, para que as nações fossem abençoados. E aqui há uma promessa de vida e de salvação. Eles foram chamados, Deus formaria uma nação, e de fato o fez, daria uma terra, promessas, chamaria eles para o culto, iria levantar não apenas líderes como um libertador, Moisés, por exemplo, além dos patriarcas que os conduziriam, levantaria juízes, profetas, daria reis em resposta a um desejo do povo, prepararia essa nação, iria levá-los ao cativeiro, trazê-los do cativeiro, tudo sempre por causa da aliança, que se manifesta de várias formas, através de Noé, Abraão, dos patriarcas, e ela vai tomar a sua verdadeira densidade em Jesus, aonde é uma nova aliança feita no seu sangue, que não anula a primeira, mas ressignifica e amplia ela. Mas devemos lembrar que Israel é chamado para ser um canal de salvação. Abraão, os patriarcas e a nação que se formaria seria um canal para que a bênção salvífica, para que a ação salvadora e redentora de Deus alcançasse todos os povos. Por isso diz que eles seriam luz às nações estrangeiras. Não podemos esquecer que no Antigo Testamento essa promessa ela se torna mais perceptível e ela se dimensiona, ela aparece quando Deus vai usando Israel para que as outras nações o conheçam. Toda vez que eles saem desse propósito do chamado de Deus dado aqui a Abraão, que aparece nessas promessas, então logo Deus vai ter que corrigi-los e em dado momento precisa tirar da sua terra, o templo ser destruído, Deus tratá-los no cativeiro, usando outras nações, que Deus depois também vai corrigi-las e julgá-las, para que eles voltem a essa promessa. Só que veja, quando diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra, em que relação de bênção, de bendita a terra é, se eles são uma nação? Como as demais famílias serão alcançadas? É que eles deveriam ser esse instrumento. E em Jesus, e é isso que está na carta aos Efésios, o mistério escondido é que tanto o povo de Israel como as demais nações, chamados na linguagem bíblica de gentios, eles são unidos para ser um só povo. Em Jesus, um só povo, uma só fé, um só batismo. Então, há chamados específicos para Israel como nação, mas em Jesus, as bênçãos dadas a Abraão e Israel por causa da aliança, lei, concerto, culto, que aparece nas festas judaicas, no sistema sacrificial, sacerdotal e levítico, agora se voltam à igreja. É como se todos os símbolos e promessas do Antigo Testamento, as festas, fossem apenas tipológicas e sombras, como o Novo Testamento vai contar. Em Jesus, a luz. E nós somos alcançados pelas promessas abraâmicas por causa de Jesus pela fé.
Nem para eles foi por mérito e nem para nós será. O fato de Deus fazer aliança, fazer promessas, conduzir um povo, formar uma nação e, apesar das falhas que aparecem na história desse povo, cumprir, é porque ele é generoso e gracioso. Sempre foi uma ação da graça de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo vai trabalhar. Então, de que forma serão benditas? Em Jesus. E aí o escritor, e eu quero chamar a tua atenção, por gentileza, ao você olhar a revista, no final do subponto 4, ele vai colocar um texto muito importante neotestamentário e a leitura do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas, falando sobre que sentido que todos são abençoados. Porque se havia promessa de salvação em Gênesis 3,15, é chamado de uma segunda promessa messiânica agora. Em ti serão benditas. Como benditas? Olha como Paulo lê isso. Eles assim... lá que as bênçãos espirituais viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento, à chegada de Jesus e principalmente a boa notícia ou o evangelho que seria pregado. E eu queria convidar os nossos irmãos a prestarem atenção nesse texto lá em Gálatas, capítulo de número 3, o versículo 8 e 16. E é muito importante que a gente, dentro da realidade da justificação pela fé colocada em Gálatas, lembre disso. Olha o que ele diz sobre a lei, a fé em Cristo, no tema da justificação pela fé, que ele começou aqui em Gálatas 3 e vai até Gálatas 5, versículo de número 12. Vamos ler os versículos aqui, que foram destacados pelo autor, que é o versículo 8 e 16. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Agora ele falou de boas novas. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas ou benditas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem, veja o que diz o Novo Testamento, pela fé, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer, diz o apóstolo Paulo. E aí o versículo 16, aí ele complementa dizendo: Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observe que as Escrituras não dizem a seus descendentes como se fosse referência a muitas, mas sim ao seu descendente, que é Cristo. E é isto que quero dizer. A lei que veio 430 anos depois não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus, em sua bondade, olha a graça, a concedeu a Abraão como promessa e a nós através de Cristo pela fé. Então, o Novo Testamento explica esse ponto. Somos benditos, abençoados, essa promessa, por causa de Jesus. Sempre foi a ação do Cordeiro de Deus que tira o pecado, que nos traz redenção. E em Jesus, judeus e gentios são alcançados pela mesma promessa. Nós somos abençoados com salvação, libertação e vida eterna. Como nós estávamos mencionando aqui anteriormente, de estarmos aqui ao vivo, é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Todo o desenhar, todo o projeto de Deus, a gente vê de uma forma extraordinária, né? Sempre foi por Jesus, é por Ele, é através dele, né? E aqui, entre aspas, tem uma frase aqui que me chamou a atenção. Diz assim: as promessas de Deus, dentro do que o senhor leu, né? As promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaque, a Jacó, se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno quando Jesus voltar em glória, né? É algo extraordinário. Já partindo aqui para o tópico 2, outras promessas a Israel, trazendo aqui o evangelista David, a promessa de um filho a Abraão. David. Muito bem, Deus havia feito as promessas de abençoar os que abençoaram Abraão e amaldiçoar quem amaldiçoaria Abraão. E nós vamos ver aqui Deus prometendo um filho para Abraão. Quando Abraão tinha seus 99 anos de idade, Deus aparece para Abraão e promete um filho para ele. Já há 99 anos, Sara estéril. Então, nós lemos na Bíblia Sagrada que Abraão creu nessa promessa. O problema é que Sara vai rir, porque ela já vai ver que está com a idade avançada e que Abraão já era velho. Então, Sara vai, de fato, desacreditar dessa promessa. E, inclusive, Isaac recebe esse nome, né, de riso, porque Sara riu. Mas Deus prometeu para Abraão
o filho da promessa. Então, o filho da promessa nós até comentamos aqui, e precisaríamos de mais tempo, como disse o pastor Rômulo, mas Isaac é o filho da promessa. Embora Abraão tenha o filho com Agar, até porque Sara vai querer dar o jeitinho, né? Parece que Sara é meio brasileira, né? Quer dar o jeitinho dela para Deus. Deixa eu te dar um apoio aqui, Deus, que eu acho que não vai cumprir o que o senhor falou, não. Mas quando Deus promete, Deus cumpre. Números 23:19, se não me falha a memória, diz assim que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria. Falaria ele, não velaria. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. E Deus promete para Abraão, mesmo ele tendo 99 anos de idade, pastor Fábio e pastor Rômulo e ouvintes, mesmo tendo 99 anos de idade, Abraão, ele vai conseguir ter esse filho com Sara, né? O filho da promessa. Nós vamos ver lá na frente também na Bíblia Sagrada que Abraão se casa de novo e tem outros filhos, mesmo com a idade avançada. E nós vemos Abraão, a cada dia mais, os seus descendentes, né? Crescendo e a promessa de Deus se cumprindo na vida dele. Abraão achava que seria de uma forma, assim como Deus vai levantar Moisés, Moisés achava que era com a força do seu braço. E Deus mostra para Abraão que é do jeito dele, não é do jeito que Abraão quer, não é do jeito que Sara quer, é do jeito que Deus projetou já para ser, que era o filho Isaac, que nasceria de Sara. Então, nascendo-se Isaac, nós vamos ver que as promessas de Deus começam a se cumprir, e por falta de vigilância, nós vamos ver, não podemos entrar muito nesse tema, até por causa do tempo, mas por causa do jeitinho brasileiro que nós podemos dizer, nós vamos ver algumas coisas acontecendo até nos dias de hoje, né? Devido à escolha de Abraão sem oração. Nós temos que ter uma ideia de Abraão, que a revelação é progressiva, então Abraão estava recebendo as instruções de Deus. Abraão não tinha a mesma revelação que nós temos hoje. Hoje nós temos a mente mais aberta, porque nós conseguimos olhar para trás e ver toda a história. Abraão não. Era algo progressivo para Abraão. Às vezes a gente vai ler a história de Abraão e fala, poxa, mas por que Abraão foi ter relação com Agar? Porque ele não tem a revelação plena igual nós temos hoje, irmãos. E Deus vai, com certeza, através dessa escolha de Abraão, trouxe um grande problema histórico para a sociedade israelita e até mesmo para os dias de hoje, que nem vamos mencionar nisso, né? Mas a promessa está aí nascendo, que é Isaac. E no 8º dia ele vai circuncidar Isaac e também Ismael, que se não me falha a memória, com seus 13 anos, não sei se é isso mesmo, pastor Romulo, 13 anos, né? Vai circuncidar Isaac, ele começa também o projeto da circuncisão. Interessante pensar que já naquela época, e a promessa, quando você olha no lado humano, é difícil mesmo de você entender, né? Ver uma pessoa, principalmente a mulher na idade avançada, a promessa de um filho, por isso que ele é considerado o pai da fé, né? A gente precisa realmente ter confiança em Deus, confiar, né? Abraão estava conhecendo o Senhor, tendo os seus primeiros relacionamentos, embora a idade já era bem avançada aqui. Deus faz a promessa para ele de um filho. A gente vê o ser humano tentando ajudar o projeto de Deus, ou melhor, no desenhar de Deus. E aí, pastor Rômulo, Deus faz a promessa de um filho a Abraão. E Deus cumpre a promessa. E Deus também em seu filho, né, que já era uma promessa no Isaac. Nós vemos aqui a promessa também de um filho a Isaac, né, que era a promessa de Abraão. E fica aqui as histórias são meio que parecidas aqui, né? Deus prometeu dar uma terra, formar uma nação, e era necessário para que houvesse identidade, centralização da fé depois do culto, para que a lei pudesse organizar a vida civil, social, religiosa, espiritual, para que eles pudessem ter relações com as demais nações, pudessem então cumprir o papel de ser luz, que era quando eles representassem a Deus no estilo de vida, no jeito do casamento, principalmente na exclusividade do culto. Tudo isso seria um testemunho às nações e um chamado salvífico a todos os povos. E é isso que vai contar em Apocalipse, que isso vai se cumprir quando todas as nações estiverem diante do Cordeiro, adorando ao Senhor. Carregava uma promessa, mas temos que lembrar que toda promessa tem a ver com aliança, com o caráter justo de Deus e gera, consequentemente, responsabilidades no jeito que a gente vai aplicar e viver a promessa. Toda promessa, ela tem a ver com a ação de Deus na história, mas também nos convida para esse caminhar com Deus. E o Deus que trouxe o improvável Isaac, como muito foi bem colocado aqui pelo nosso querido evangelista David, é o mesmo Deus que vai dar filhos a Isaac. Isaac não vai ser uma figura de tanto destaque,
Mas como Deus usou ele e através de Abraão vai utilizar o seu servo Eliezer e vai conhecer Rebeca e vai ter gêmeos, filhos, Esaú e Jacó, que vão ser figuras extremamente proeminentes e que darão continuidade a nações e a uma história extraordinária. O importante é lembrar que o mesmo Deus que proveu Isaac, o improvável, continuou dando a Isaac seus filhos com Rebeca, Esaú e Jacó. Essa história está em Gênesis 25, 24 e 26. O que alegra o meu coração, e talvez seja uma palavra aplicativa, é que apesar das falhas de todos eles que vão aparecer, Deus escreve a história. É importante lembrar que tinha que ser uma nação, que deles viria um Salvador. Tudo tem a ver com a rota da redenção. E de fato, Jesus vai vir de um dos filhos de Jacó, da região de Jacó, estamos dizendo, claro, historicamente, ou melhor dizendo, pela etnia, Jesus vai vir de Belém de Judá. Judá tem a ver com o nome que se relaciona com os filhos de Jacó, também com o Reino Sul, na divisão do reino, mas sempre temos que lembrar que precisava vir de um povo o Salvador. Deus escolhe uma nação pequena, um povo improvável, patriarcas que talvez nós não iríamos colocar neles a nossa credibilidade, mas apesar de todas as limitações, Deus escreve a história. Por quê? Porque ele põe tesouros em vasos de barro para que a glória seja dele. Então, apesar de nós, Deus cumprirá a história da redenção. Precisamos aplicar isso, que o Deus que trouxe filhos a Isaac é poderoso para cumprir as demais promessas. Não é Abraão, Isaac ou Jacó. Não, é a promessa que Deus fez a Abraão. Como muito bem foi colocado aqui, não é a obediência que gera a promessa, é a promessa que significa e ressignifica, dá sentido à obediência e que nos guia. Enquanto estivermos na vontade de Deus, Deus cumprirá as promessas na nossa vida. E mesmo se nós falharmos, Ele cumprirá as suas promessas gerais, porque Deus é fiel, não pode negar a si mesmo, e Ele é soberano para cumprir tudo o que Ele prometeu. Glória a Deus. Nós estamos estudando a segunda lição do quarto trimestre de 2024 com o tema As promessas de Deus para Israel. Nós vimos aqui que Abraão recebe a promessa de um filho, né? Isaac. Isaac é a bênção. E o próprio Isaac recebe também a promessa de um filho, que não só um, nasceu dois, como foi mencionado aqui pelo pastor Rômulo, Esaú e Jacó. E dentro do subtópico 3, do tópico 2, evangelista David, nós vemos aqui o ponto da a promessa renovada. O Senhor falou a Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, de que lhe daria aquelas terras, né? Está em Gênesis 26, de 3 a 4. Isaac foi considerado o herdeiro da promessa. Como que foi esse desenrolar aqui? Que promessa é essa de terras? A gente vê que a promessa, algumas promessas feitas em Abraão se cumpre em Isaac, aí vem Jacó, Esaú, embora Jacó, que não era o primogênito era Esaú, houve uma situação, né? Mas como é que se deu essa questão dessa promessa dessas terras? Gênesis capítulo 26, versículo 2, diz assim, ó, o Senhor apareceu a Isaac e orientou, não desças ao Egito, fica na terra que eu lhe indicar, habita nessa terra e eu estarei contigo e te abençoarei. Vê que a promessa já começa a ser condicional aqui, né? Ele tinha que obedecer à voz de Deus e habitar na terra que Deus está mandando, não na terra que ele queria. Porque é a ti e a tua raça que darei todas essas terras e manterei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Deus já está comentando com Isaac aqui que ele fez uma promessa para Abraão que não se cumpriu plenamente na vida de Abraão, mas que ia se cumprir na vida de Isaac. Farei da tua descendência numerosa como as estrelas do céu. Nós vemos que a promessa que Deus fez para Abraão, agora Deus está fazendo para Isaac. Nós vamos perceber aqui que os filhos que já foi comentado aqui, que nasceu de Isaac, que foram os gêmeos, né? Esaú e Jacó, e como o pastor Fábio disse, Esaú de fato é o filho primogênito, porém Jacó, nós vamos ver na Bíblia Sagrada que ele nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Então não é uma forçar a interpretação e nem mesmo pegar a etimologia de distorcer a palavra, porque o próprio hermenêutica do texto vai mostrar que que Jacó nasceu agarrado em Esaú, no calcanhar de Esaú. Então o nome Jacó significa de fato aquele que agarra, aquele que não vai perder a oportunidade.
Mas nós vamos perceber na história da Bíblia Sagrada que Jacó não mentiu para Esaú, para tirar o seu direito da primogenitura, mas ele negociou com ele, né? Ele vendeu, ou seja, ele ofereceu algo para que ele vendesse a sua primogenitura, que era um prato de lentilha. É barato, mas Jacó comprou o direito da primogenitura, né? Então Jacó trapaceou. Quem vai trapacear, se você for lendo na Sagrada Escritura, é a própria mãe de Jacó. Ela que vai orientar, faça dessa forma, Jacó. Faça isso, que vai dar certo. Então nós vamos ver que Jacó, tomando esse direito da primogenitura, e Deus de fato já sabia disso, né? Deus não fará nada sem antes avisar os seus servos profetas, né? Deus já havia projetado essa história. E nós vamos ver que Jacó de fato seria o primeiro. Porém, para Jacó ser o primeiro, ele começa a atrapalhar algumas coisas, ele começa a se atravessar em algumas coisas que não seria da forma dele. Eu vi um escritor falando certa feita, pastor Romulo e pastor Fábio, que, por exemplo, se Jacó ele estivesse debaixo da bênção de Deus sem colocar a carruagem na frente do cavalo, ou dos cavalos, possivelmente quem casaria com Lia seria Esaú, e Jacó casaria com Raquel. Mas por ele colocar as coisas na frente, ele queria dar o jeitinho dele, né? O que aconteceu? Ele acabou sendo enganado pelo seu sogro, casando-se com Léia, e também casando-se depois com a sua esposa, que ele tanto amava, né? Que tanto ele queria. Trabalhou 14 anos para casar com as duas, e também teve as servas delas, Zilpa, Bila e Zilpa, né, que teve filhos com elas também. Nós vamos ver a descendência de Jacó crescendo de uma forma extraordinária e uma harmonia na casa deles, até que começa as promessas de Deus se estender até José, né? Não dá para entrar muito na história de José aqui, mas é interessante falar que da promessa para Abraão, de fato foi para Isaac, de Isaac foi para Jacó, e assim também para os seus sucessores, filhos, para José, que eu acho interessante a história de José, pois José ele tinha comunhão com todos os filhos, até que começa a ter sonhos, até que Deus começa a colocar projetos no coraçãozinho dele, e ele começa a contar o seu sonho para os seus irmãos, para os seus pais. Nós vamos ver então que José ele vai ser usado por Deus no Egito, e os filhos de José vai dar sequência também a essas bênçãos, que é Manassés e Efraim, né? Que é muito interessante também essa história. Então essa promessa de Deus, ela vem de pai para filho, até porque a promessa de Deus ela não se cumpriu no momento ali. A promessa da terra, por exemplo, nós sabemos que passou anos para se cumprir. Glória a Deus. Muito bem, né? A gente está vendo aqui tantas promessas sendo confirmadas, né? Dentro da palavra do Senhor. Você mencionou algo interessante aqui, David, eu até vou trazer para o pastor Rômulo, né? O subponto 4 do tópico 2, que vai falar sobre uma das maiores promessas, né? A promessa do reino do Messias, por intermédio do profeta Isaías. E você me chamou a atenção. Tem promessas que são incondicionais e tem promessas que são condicionais, pastor Rômulo. Até na lição anterior, essa foi a temática colocada, que existem promessas gerais, por exemplo, o nascimento do Messias, o retorno de Cristo, né? A descida do Espírito Santo, são promessas incondicionais. E existe uma relação de promessa e responsabilidade que aparece na prática, na história. É um mistério como é que a soberania de Deus dialoga com uma suposta liberdade humana. Essa é a grande questão da teologia. Mas é possível aprender que Deus vai realizar o seu plano e nós somos convidados para a obediência. E aí, quando pensamos agora nesse quarto subponto, a promessa do reino do Messias, a gente precisa lembrar que Deus é responsável, ele cria e não abandona a sua criação, e por isso Deus faz pactos, alianças, que se baseiam em seu próprio caráter. Por exemplo, Deus faz promessas de salvação e Deus tem um pacto com a criação que é demonstrado no jeito que ele vai preservar parte dela e da família de Noé. O sinal desse pacto agora era através do arco-íris, a aliança de Deus. Essa aliança também é perceptível o seu sinal na história aqui estudada hoje de Abraão e sua família. E qual é a promessa? Vai fazer uma nação, vai abençoar, amaldiçoar, vai formar um povo, né? Dar uma terra. E qual é o sinal do pacto que Deus faz agora com Abraão? O sinal seria a circuncisão. Deus vai renovar de novo esse pacto, essa promessa com eles. Aparece Deuteronômio 1 até 34 e Josué 24, do 1 ao 28, quando Deus enfatiza a promessa de que Deus daria uma terra a esse povo.
Seria o povo que carregaria o nome do Senhor, sua presença, o peso da sua presença, sua glória. É o povo de um Deus, porque é o Deus de um povo. Então é renovado isso quando Deus fala da terra, e de fato Deus deu, e eles entram na terra prometida. Mais tarde, Deus vai renovar essa ideia e vai falar da sua aliança agora, que ele vai fazer com Davi, da qual Deus, através de Davi, iria prover uma linhagem real que lá foi prometida a Abraão, Isaac, e principalmente se percebe isso, Abraão e Jacó. Deus fala que traria uma linhagem real do qual viria o Messias. Essa é a aliança de Deus feita com a Davi. E é isso que vai aparecer aqui no ponto. Isaías profetiza que viria da descendência de Jessé, o pai de Davi, alguém para redimir Israel e, consequentemente, toda a humanidade. Por isso, Jesus é chamado, um título messiânico que aparece e é ressignificado em Daniel, como o filho de Davi. E diz que a virgem iria conceber, daria luz a um filho e seria chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco, Deus presente, Deus em ação, Deus entre nós. Então, a promessa também era dada a Davi, e havia um sinal muito forte que agora, dessa promessa, dessa aliança, que é feito no reinado. O reinado em Israel é a evidência de que Deus não somente deu uma nação, mas apontava para um rei que viria. E todas essas alianças e essas promessas foram profetizadas por Jeremias, que Deus agora traria uma nova aliança. A lei não seria mais escrita em pedras, mas no coração. E Jesus na cruz faz essa nova aliança no seu sangue. E a evidência dessa nova aliança aponta para um Cristo vivo, que é rei através da ressurreição, mas ele evidencia na descida do Espírito Santo, quando agora iriam anunciar a mensagem com uma capacitação divina a todos os povos. Nesse sentido, Deus reina através da igreja, manifesta o seu reinado. A igreja é essa agência do reino de Deus, mas Jesus é o rei por excelência. Quando ele chega, é chegado o reino de Deus, e por isso todos devem se arrepender. Mas essa promessa do reino vai ter a sua amplitude no Messias, no prometido. Ele inaugura o reino, ele aplica o reino, e um dia ele voltará e trará a plenitude do reino. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor, para a glória do Deus Pai. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, pastor Rômulo, algo interessante, né? Eu sempre costumo dizer que não existe redenção sem o Redentor. Amém. Não existe salvação sem o Salvador, né? E eu pude entender aqui, assim, na minha maneira de ver, que nós temos, então, 3 tipos de promessas. As promessas gerais, as promessas restritas, né? E as promessas pessoais. Interessante a gente pensar, né, que eu posso dizer assim, eu não sei se o pastor concorda comigo, o evangelista também, eu creio que a maior promessa, né, na Bíblia é essa vinda do Messias, né, o Salvador, né? É a redenção. Todas as demais promessas, elas apontam para a redenção, né? Então, é claro que existem promessas específicas a pessoas, a Israel, e nós veremos essa promessa a Israel como nação, a pessoas em particulares como Abraão, Isaac e Jacó, e ela vai tomando uma amplitude. O evangelista David colocou muito bem, há uma progressão da revelação, e a promessa ela vai acontecendo na história, mas de certa forma, elas sempre são tipológicas, têm o seu significado em Cristo, e através de Jesus chega a todos nós. Por exemplo, promessa de uma terra, de uma nação, de um povo, né? Uma promessa física trazendo agora resultados espirituais. Seja tu uma bênção. Eles têm a promessa de uma terra. Em Jesus nós também temos a promessa de uma terra, né? De um local onde estaremos todos reunidos. Existe a promessa que seriam abençoados? Em Jesus todos somos abençoados. Havia a promessa que Deus iria guiá-los, daria filhos. Existe esse cumprimento da promessa a nós. Então, de alguma forma, a igreja é esse Israel de Deus, e ela consegue viver agora o cumprimento dessas promessas. Por isso, a promessa começa com pessoas, passa por uma nação, mas chega a todos os povos através de Jesus. Sempre Jesus é o centro e nele se sustenta todas as coisas. Glória a Deus. Importante a gente pensar nisso, né? Todas, dentre essas promessas, evangelista David, né, que nós vimos falar aqui, também há a promessa de salvação para Israel. Por que a promessa de salvação? Porque houve uma queda, né? A queda de Israel. Como é que a gente pode entender essa promessa? Por que ela precisou ser feita, né? Interessante que quando Israel ela rejeita
Jesus como Messias, acontece essa queda de Israel, porque, como já foi dito aqui pelo pastor Rômulo, Israel era para ser o exemplo a ser seguido. Israel que tinha que mostrar o caminho para as nações. E quando vem o Messias, de fato Cristo, Jesus Cristo o Messias, nós vamos perceber que Israel rejeita. A Bíblia mesmo menciona que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. A própria religião da época crucificou Jesus. Nós vamos ver que eles usaram do domínio de Roma, mas os sacerdotes, por exemplo, que vai até o jardim do Getsêmani para prender Jesus, quem vai lá com o sacerdote é os soldados dos sacerdotes para prender Jesus. Então eles recusaram, eles rejeitaram Jesus como Messias. Até porque Jesus vem ensinando algo que, de fato, deixava muitos de boca aberta, era quando Jesus falava e vivia aquilo que ele pregava. E desatava aqueles fardos tão pesados que foram amarrados entre a comunidade. E Jesus mostrando que, para ele, e quem segue ele, o fardo dele era mais leve. Isso foi deixando os homens cada vez mais com o coração fechado. E Israel rejeitaram ele por várias razões, né? E nós vamos ver que até hoje são poucos os povos que são messiânicos, que aceitaram Jesus Cristo. Mas quando Jesus Cristo voltar, nós vamos perceber que Israel vai ter sua oportunidade, vai ter a sua segunda chance, podemos dizer assim. Todos os israelitas vão ser salvos? Bem provável que nem todos, até porque nem todos vão aceitar Jesus, mesmo ele vindo na sua segunda vinda, né? Que para eles vai ser a primeira vinda, porque eles estão esperando o Messias até hoje chegar. Então, quando Jesus vem para resgatar, para levar consigo a sua igreja, e quando ele vai reinar nessa terra, nós vamos perceber que Israel vai ter essa oportunidade, de fato, ver o Messias, ver as suas mãos que foram feridas, ver as marcas que ele enfrentou e sofreu na cruz por mim, por você e por toda a humanidade, né? E com promessa, como diz o pastor Romulo, dessa terra que vai nos reunir. Então Israel terá, de fato, a sua oportunidade novamente de se encontrar com o Messias, né? Glória a Deus. Esse é o seu programa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos já estudando a segunda lição do quarto trimestre de 2024. Estamos aí no último trimestre. As promessas de Deus para Israel. Nós abordamos aqui já com o evangelista David, né? O subponto 1 do tópico 3. E eu vou partir aqui para o pastor Rômulo, né? Nós já estamos partindo para o final. 1 hora é tão pouco para a gente poder estudar e o relógio não espera, né? Já estamos ali há poucos minutos. Mas, pastor Rômulo, aqui vai falar sobre a tristeza de Paulo por Israel. Qual que era essa tristeza de Paulo? Bom, Paulo pertencia à tribo de Benjamim e ele foi um fariseu, um estudioso, alcançado por Cristo no caminho de Damasco, numa ação soberana. Mas imagina que triste para ele é ver um povo que tem a lei, que tem promessa, e ele mesmo vai destacar isso, que é um povo que não reconhece Jesus, que vem do meio deles, que nasce no meio deles, tem a mesma descendência, está sob a mesma promessa, mas mesmo sendo um judeu, muito bem colocado aqui, ele é rejeitado pela religião, pelos líderes e sacerdotes e, consequentemente, depois pelos políticos e os homens poderosos de Roma. Jesus, ele não é aceito, mas Paulo vai contar em Romanos 9, e é citado aqui que ele revela uma profunda tristeza nas suas palavras. Paulo intercede e nos deixa um exemplo por interceder, e como coloca o autor, para nós evangelizarmos eles, né? É o nosso compromisso, e só a salvação em Jesus, não há outro meio de sermos salvos. Ninguém será salvo, nem Israel, nem gentil, sem Jesus. Ele é o único Salvador e Senhor. Mas é fato de que eles rejeitam. Porém, a promessa é: a todos quantos creem, deu-lhe o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus por adoção. Não porque Deus rejeitou o seu povo, diz Paulo em Romanos 9, 10 e 11. Não é que Deus abandonou a promessa, mas é extraordinário perceber como, mesmo na falibilidade de Israel e na incredulidade, Deus continuou com o chamado salvífico, usou um meio para agora chamar os gentios que são responsáveis por evangelizar os judeus, né? E em Cristo todos são chamados à salvação. Então, aparentemente, essa queda de Israel, e Paulo fica muito triste por rejeitar o Messias, é um meio glorioso que Deus usa para chamar a todos nós. Porque na queda deles, nós recebemos agora um chamado, um papel, e é isso que Paulo vai dizer. Esse mistério é glorioso, como Deus, apesar das situações, sempre age. Por quê? Porque a promessa antecede a queda, a promessa antecede as nossas falhas, e Deus sempre vai usar um meio de salvação para realizar o seu projeto.
como diz Paulo, não porque abandonou o seu povo, pelo contrário, mas porque ele é um Deus salvador, gracioso, e nele nós somos chamados. E no meio dessa oliveira, nós, os gentios, fomos enxertados e fazemos parte da promessa. Jambuzeiro Não por bravo, causa, né? Jambuzeiro bravo. E não por causa de Israel e suas falhas, não por causa que a igreja tenha mérito, porque nós também falhamos, porque eles não tinham a revelação total, mas nós temos e temos o Espírito Santo, então somos muito responsáveis, mas sempre como diz Paulo, não é por causa do trigo, da massa, mas por causa do trigo. Não é por causa da árvore e o fruto, mas por causa da raiz. E a raiz é Cristo. Nele se sustenta todas as coisas e nós temos salvação. Glória a Deus. Vou deixar uma pergunta aqui para nós finalizarmos, né? Nós temos aí mais 5 minutinhos aí. O subtópico 3 vai falar sobre promessa de salvação a Israel. Hoje nós somos alcançados pela graça por intermédio de Cristo. A salvação, né? Essa salvação que hoje nós fazemos parte, ela se deu porque Israel negou Jesus ou ela viria nos alcançar devido à promessa feita a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Israel negou como nós negamos e todos negariam. A negação de Israel, a aliança, a promessa e o pecado e as consequências, tipologicamente aponta para a realidade do ser humano. É uma realidade pós-queda. Tanto que antes de entrarmos em Gênesis 11 e 12, que isso tem a ver com a leitura e com essa lição, nós temos uma realidade de Babel, né? E essa confusão de línguas. O fato é que é do ser humano cair. O ser humano é pecador, seja ele israelita ou seja ele gentil. A queda veio por causa da consequência do pecado do ser humano. E a salvação vem por causa da promessa e da redenção. E porque Deus é salvador. Então, é uma condicionante da realidade da natureza do ser humano. É o que Paulo vai trabalhar, não é uma questão de mérito ou não. Todos estão destituídos da glória de Deus, porque pecaram, né? Então, estamos caídos, eles quebrando a aliança de uma certa forma, e nós também. Então, tanto aqueles que olhavam para a vinda do Messias como a solução, como para nós que olhamos para trás e vemos a obra de Jesus na cruz, todos dependem do mesmo meio de salvação. E essa é a grande notícia, e em Efésios, o mistério escondido de Deus. Que em Cristo nós somos todos chamados para a salvação. E de fato Ele é o caminho que leva a Deus, Ele é a própria verdade e a vida, e sem Ele não haveria salvação. O que aconteceu com Israel aconteceria com todos nós. Mas a salvação sempre será exclusivamente uma obra gloriosa de Deus, que aponta para Ele, o glorifica e o honra, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. David, seu comentário final? Muito bem, eu acredito que o pastor Rômulo comentou de uma forma tão efetiva, né? Que para mim acho que isso foi bem suficiente, creio que para vocês também. Nós temos que só lembrar que tem uma promessa, que Jesus Cristo, Ele já veio, Ele vai voltar, e que nós temos que ser propagador dessas boas novas para que todas as pessoas venham a ser alcançado e venham estar junto com todos nós quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Todo ser humano, ele é falho, pecador e precisa da graça de Deus, precisa de Jesus. Você pode ouvir alguém até dizer, eu não preciso. Precisamos. Todos precisam da graça do Senhor Jesus, né? Se você quer fazer parte das promessas de Deus que hoje alcançam a igreja, você precisa fazer parte desta igreja. Precisa confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. A salvação é individual, não se esqueça isso. Amém? Queridos, hoje nós estudamos a lição 2 desse quarto trimestre de 2024. Nós falamos sobre as promessas de Deus para Israel. Quero aqui agradecer ao evangelista David pela presença. Deus abençoe. Quero agradecer ao pastor Rômulo também pela presença, né? Hoje os comentários foram maravilhosos. Espero que você esteja sendo, né, abençoado através desses comentários. Se precisar, é só assistir novamente. Está disponível no nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Se você não é inscrito, se inscreva lá, nos ajude, compartilhe. E para finalizar, eu quero fazer aqui a leitura da conclusão da lição, né, que diz:
As promessas de Deus para Israel podem falhar. Ou melhor, as promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino milenal. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Está em Isaías 43, 13. Deus abençoe a sua vida por estar conosco. Lembrando que na semana que vem nós vamos estudar a lição 3, as promessas de Deus para a igreja. Aí nós vamos falar específico sobre a igreja, né? Essa é a lição da semana que vem. Quero pedir ao pastor Rômulo que dirija um momento de oração para nós. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor fez a promessa, cumpriu a promessa, aplica e um dia trará a plenitude do resultado da promessa. O Senhor formou Israel, cumpriu, continua cumprindo e hoje na igreja amplia isso. Na sua volta, trará a plenitude do reinado. Por isso oramos para que o nosso coração não se desvie da esperança do cumprimento da promessa. O Senhor manteve Israel em meio a tantas guerras, tantos povos se levantando e tantas dificuldades por causa da promessa. A ideia do milênio, Senhor, é o Senhor cumprindo essas promessas. Mas a Nova Jerusalém, então, aponta para a plenitude quando nós te veremos face a face. Porque Jesus é o Cristo vencedor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Continua reinando através de nós até aquele grande dia da plenitude do reinado. Obrigado por Jesus, que traz, Senhor, o cumprimento de tudo isso e que nos chama e nos adota como filhos e para sermos co-herdeiros com Ele e herdeiros da promessa do Pai. Te louvamos pela tua fidelidade e cremos no dia da bem-aventurada esperança. E essa é a nossa oração com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Deus abençoe o carinho da sua audiência. Fique na paz do Senhor e até o nosso próximo programa, em nome de Jesus.